Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses três arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
Carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Nós leremos o versículo 14, 15 e 16. Hebreus 4, 14, 15 e 16. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Portanto, aproximemo-nos. Por que nós podemos nos aproximar? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Vamos tirar um tempo de oração, de busca ao nosso Deus, certos de que nós podemos nos aproximar do trono da graça e encontrarmos salvação, ajuda, socorro na ocasião oportuna. Pai santo e querido, muito obrigado, Deus, porque nós temos em Cristo Jesus o nosso sumo sacerdote, que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Estamos aqui, Deus, somos fracos, precisamos do Senhor, somos pobres e necessitados, mas como diz a Tua palavra, porém o Senhor cuida de nós. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, Deus. Louvado e engrandecido, ó Deus, seja o Senhor pelas maravilhas que realiza, pelos grandes feitos, por tudo aquilo que faz, ó Deus, em nossas vidas, por tudo aquilo que faz, ó Pai, ao nosso redor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por toda a Tua criação. Louvado seja o Teu nome pelo Teu imenso e precioso cuidado sobre nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, a cada dia, em nossas atitudes, em nosso comportamento. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em tudo que fizermos, que cada ação, cada pensamento, cada atitude nossa, Deus, seja para a honra, a glória, o louvor e exaltação do Teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Pai Santo, porque nós podemos nos aproximar. Muito obrigado porque nós temos condições em Cristo Jesus de nos aproximar, de podermos exaltá-lo, de podermos glorificar o Teu nome, e que assim seja, Deus, na nossa vida, que possamos glorificá-lo nesta manhã, que possamos exaltá-lo, ó Deus, pelo grande bem que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque a nossa cidade entrou, ó Deus, a partir de ontem, ó Pai, de sexta-feira, na verdade, nessa onda verde. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque
Vários setores, ó Deus, voltaram a funcionar, importantes, ó Deus, para a sociedade, importantes para a economia. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de viver. Mas nós clamamos, Deus, que o Senhor continue, ó Pai, dando não só a nós, ó Deus, povo do Senhor, mas a todos da população, consciência, Deus, entendimento, sabedoria, para saber, ó Deus, viver nesse novo tempo, nesse novo momento, ó Deus, nessas novas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, ó Deus, ajuda-nos, conduza-nos conforme a tua vontade. Limpa-nos, ó Deus, completamente da nossa iniquidade. Limpa-nos, ó Deus, do nosso pecado. Lava-nos, ó Deus, e ajuda-nos a vivermos limpos, ó Deus, para a honra, glória e o louvor do teu nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a nossa equipe de louvor. Bom dia, meus irmãos. Aproximemos confiadamente junto ao trono da graça de Deus. É a graça de Jesus. É ela que nos faz caminhar. Amém? É o teu povo aqui presente, todos com a sua voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor.
louvamos, Pai. Te adoramos. Não há outro Deus. É a tua graça, Jesus. É ela que nos sustenta. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito. O poder do Espírito está sobre mim. Me faz vencer. Me faz vencer. Mais uma vez, é a graça de Jesus. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Obrigado pelo teu amor. É o amor do Pai que me faz viver. O teu poder, Pai. O poder do Espírito está sobre mim. Ele é que nos faz vencer. Me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa, me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo. A graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. Me faz vencer. Me faz vencer. Não há nada. Não há nada no mundo maior que meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa, me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em tuas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa, me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. 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 Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque até o ar que se encontra nos nossos pulmões estão aqui porque o Senhor é que nos deu. O Senhor é que nos dá a oportunidade de te louvar. Obrigado, Senhor, porque o véu se rasgou. E hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo,
Ó Deus que está aí assentado à destra de Deus Pai. Ó Deus, obrigado porque nós podemos nos achegarmos diante do Senhor, diante do teu trono e te louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sustento do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios te louvam. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus tem sido muito bom para com a nossa vida. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. Meus irmãos, essa semana, próxima semana agora, é a nossa semana de oração. Nós chamamos de jornada de oração. Então, terça, quarta, quinta e sexta, nós estaremos aqui para a nossa jornada de oração. E pode ter certeza, essa jornada de oração desta semana de outubro vai ser um momento inesquecível. Nós vamos orar e separamos aqui assuntos particulares para cada dia. Na terça-feira nós vamos orar pela vida familiar nossa, pais, filhos, marido, mulher, parentes e todos aqueles que estão próximos de nós. Na quarta-feira nós vamos focar em orar pela vida financeira do povo de Deus, acerto de contas, dívidas, saúde financeira. Nós vamos orar na quarta-feira nesse sentido. Então, se é esse o ponto que a sua vida precisa ser organizada e colocada em ordem, não perca, venha para os momentos de oração, nós estaremos aqui. Na quinta-feira nós vamos orar pela vida espiritual do povo de Deus. Vamos separar para orar por isso, igreja, comunhão, testemunho, evangelização, vida espiritual. E na sexta-feira, vida emocional e física. Nós vamos orar nesse ponto, saúde mental, saúde física e cuidados pessoais. Então não se esqueça, essa próxima semana, o foco aí na nossa semana de oração tem objetivo. Cada dia tem um objetivo, que você possa vir e trabalhar conosco, que vai ser um tempo diferente. Tenha certeza disso, vai ser um tempo muito importante. Então é importante, se você conseguir falar, eu vou todos os dias, vou fazer esse compromisso comigo, de ir todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta, orar por todas essas áreas da minha vida. E eu vou ver Deus agindo nessas áreas da minha vida. Você pode ter certeza que Deus agirá poderosamente em todas essas áreas da nossa vida. Meus irmãos, nós entramos também aí no Outubro Rosa, né? E a gente já tem, como igreja, feito as nossas campanhas. E você, principalmente você aí, mulher, você precisa, né, cuidar de si mesmo. Cuida de ti mesmo. E esse mês a gente vai ter um encontro especial ainda. A gente vai ter um encontro aí com a Patrícia Carla, né? Vai ser um encontro à distância, através de live, mas a gente vai ter um encontro com ela, através do nosso canal. Ela vai dar algumas dicas, vai conversar conosco. Quem estará à frente desse encontro nosso é o MP da nossa igreja, através da presidente aí, a nossa irmã Jéssica. É eles que estarão aí nesse comando aí. Então, a presidente e os demais membros da diretoria estarão comandando esse encontro. Vai ser um encontro, a gente vai preparar o ambiente direitinho e a Patrícia vai participar com a gente desse encontro especial. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los também da Cesta do Amor. Agora nós vamos passar a recolher os alimentos todo primeiro e todo segundo domingo de cada mês. Então, tanto hoje quanto no próximo domingo, você pode trazer o alimento não perecível, para nos ajudar a atender aquelas famílias necessitadas. Provérbios 11, 25 nos diz o seguinte: quem abençoa os outros é muito abençoado,
quem ajuda os outros também recebe ajuda. Então pode ser que esse mês você vai ajudar alguém e no próximo você precise. Então, nós nunca sabemos. Pode ser que você ajuda com cestas básicas a vida inteira e chega um dia que você também precisa. Esse ano nós já distribuímos cerca de 45 cestas básicas. Então nós continuamos aí na nossa batalha para ajudar as pessoas que têm necessidade. Nós temos ajudado entre pessoas também o Acolhe Vida, né, que é uma instituição que recebe o pessoal aqui em Valadares, que faz tratamento oncológico. Então fica ali no centro da cidade. A gente tem ajudado o Acolhe Vida e também a Missão Vida, que é também um projeto para tirar as pessoas da rua, principalmente aqueles que são ou têm, né, os seus vícios entorpecentes. Nós também temos um projeto de psicologia, que é junto com a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Nós temos à disposição, meus irmãos, pelo menos 4 psicólogos para atenderem aqueles irmãos que precisam de um tratamento, de um acompanhamento psicológico. E o preço, ó, bem curtinho. E se você não tiver condição de pagar, procure a gente que a gente vai te ajudar a caminhar nesse tratamento que você precisa fazer. Tratamento psicológico, só lembrando, não é para gente doida. É para gente que não quer ficar doido. Entendeu, né? Então, às vezes, você precisa de um acompanhamento, precisa de uma pessoa que te ouça, sem ser as pessoas da sua família, sem ser o seu pastor, de gente que te acompanhe, de gente que pode falar e conversar com você sobre assuntos que você não quer falar com os outros. E nós temos aqui 4 irmãs super competentes. Gente assim competente, gente que serve a Deus e que não vai te dar conselho errado também não. Então, se precisa, se o seu filho precisa, o adolescente às vezes na sua casa está precisando, a gente tem aqui. Como que você faz? Você vai agendar a sua consulta. Tem aqui o número do telefone das irmãs aqui. Você vai pegar, saber qual irmã aqui que você quer ser atendido por ela, vai entrar em contato com ela pelo WhatsApp, falar: eu sou membro da Igreja Presbiteriana Monte Sinai, estou precisando de um acompanhamento, eu quero saber qual a data, qual o dia, como que a gente faz para eu poder ser atendido. Tá bom? Então é assim que vai funcionar. Nós vamos orar nesse instante pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário esta semana, até sábado, né? Até dia 10. Então nós temos amanhã o Geraldo Filho, que completa mais um ano de vida, e no dia 10 a gente tem o presbítero Valdir fazendo aniversário, né? Apesar de que ele faz 2 aniversários aí, né? O da identidade e o de verdade, né? A gente vai comemorar o aniversário, alegrar-se e orar pelo aniversário do presbítero Valdir, na nossa irmã Leliana também, que faz aniversário dia 10, e pelo casamento da Sandra e do Robson, que também é aí dia 10, a data certinho. Vamos orar nesse sentido e pedir a Deus por esses aniversariantes. Nesta oração nós também lembraremos do presbítero Christian, que precisa vir embora, né? E infelizmente a empresa aérea cancelou todos os voos, e agora nós estamos numa tentativa de comprar uma passagem através de outra empresa, e ele pediu ressarcimento do que já foi pago à primeira empresa. Então ore pela vida do nosso irmão, né? Ele colocou já à venda o carro e a moto dele. Se você souber de alguém aí que queira comprar um desses, né, dos 2, você pode procurar o diácono Flávio, que é o responsável pelo nosso presbítero Christian aqui no Brasil. Então procure o Flávio, que você vai saber valores, vai poder ver a moto, poder ver o carro. Ele vai pegar então esses 2 veículos dele, colocar à venda, comprar a passagem, depois ele vai ser ressarcido com aquilo que já foi pago. Então nós vamos orar para Deus dar forças a ele, né, dar entendimento, sabedoria para ele. A nossa irmã Marinha está lembrando aí na internet que é aniversário do presbítero Walter, né?
Nosso irmão aí que está distante de nós, está lá em Imperatriz, Maranhão, né? Já está sendo presbítero lá na igreja, foi eleito lá, aniversário dele hoje. Então, parabéns, hein, Walter? Especial para você. Vamos orar? Vitor, vai orar por esses motivos, por essas causas, nosso irmão Vitor, os aniversariantes da semana, pela vida do presbítero Christian. Saber quem são? Além desses, o Walter. Som. Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigado porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido, tem nos permitido nos alegrar com aqueles que se alegram, tem nos permitido dar suporte àqueles que sofrem, Pai, porque assim nós vamos vivendo em comunidade, buscando ter comunhão uns com os outros e principalmente ter comunhão com o Senhor, Pai. Muito obrigado por aqueles que fazem aniversário. Agradeço ao Senhor, Pai, pela vida do Geraldinho, pela vida do presbítero Valdir, pela vida da Liliana, Pai, e especialmente pela vida do presbítero Walter, que em nome de Jesus o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor dê a eles, Pai, a capacidade de vencer a cada dia, Deus, de lutar, de buscar o Senhor, de se esforçar, Pai, em conhecer mais do Senhor, para que as próprias vontades sejam deixadas de lado, para que eles façam aquilo que é do Senhor em primeiro lugar, meu Deus, para que assim eles possam ser exemplo por onde eles passarem. Abençoe a sua saúde, Pai, sua vida familiar, que em nome de Jesus o Senhor dê a eles um bom convívio com as pessoas que estão à volta, meu Deus, e que tudo aquilo que eles fizerem seja em nome do Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Agradeço também pelo casamento da Sandra e do Robson, Pai, esses irmãos que estão há muito tempo juntos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê cada dia mais amor, mais amizade, mais companheirismo, mais carinho e respeito, Pai, para que eles possam continuar caminhando juntos, vencendo as batalhas de todos os dias, Pai. Nós pedimos ao Senhor também, Pai, pela vida do presbítero Christian, Deus, por todas essas dificuldades que ele vem passando em relação à sua viagem. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor abra todas as portas que precisarem ser abertas, para que ele consiga obter, Pai, o ressarcimento da passagem que já foi paga, para que ele consiga comprar uma nova passagem, Pai, que ele consiga vender os seus automóveis, assim como ele já se dispôs a fazer. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor sabe o porquê dele estar lá todo esse tempo, que o Senhor trabalhe no coração dele, a compreensão de que aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito, agradável, e o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor dê forças, meu Deus, que o Senhor dê capacidade a cada um de nós de reconhecer que o Senhor está em todo lugar, a todo momento, Pai, que o Senhor tem olhado por nós, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, que o Senhor tem cuidado da nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por todas as maravilhas que eu tenho certeza que o Senhor ainda fará, Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Já fazem alguns domingos que a gente tem insistido em falar do tema amor. Este é um tempo que requer de nós falar desse assunto, que é parte integral da vida da igreja. Apocalipse 2, a carta à igreja de Éfeso,
versículo 4. Nesta carta, essa igreja ouve do nosso Senhor Jesus Cristo o seguinte: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meus queridos irmãos, ouvi a palavra: tenho uma coisa contra você, é que agora você não me ama como me amava no princípio. Essas palavras talvez sejam mais verdadeiras do que a gente imagina. Isso é verdadeiro em relacionamentos, por exemplo, de marido e mulher. Quantas vezes a esposa vira para o marido e às vezes fala assim: eu tenho percebido que você não me ama como me amava. E ela dá alguns motivos ou algumas conclusões para ela chegar a essa palavra. A esposa costuma dizer para o marido assim: olha, você não me ama como me amava no princípio. Então ele costuma dizer assim: mas por que você diz isso? Aí ela fala assim: você parou de fazer coisas que você tinha costume de fazer. Você não traz flores, você não me leva mais para um passeio. Algumas mulheres um pouco mais complexadas vão até dizer assim: você está com vergonha de sair comigo na rua, você tem vergonha de me levar perto dos seus amigos, eu estou gorda, eu estou feia, o que está acontecendo? É assim que muitos casamentos acabam, porque o marido, embora ele possa realmente estar fazendo isso, ele vai negar piamente que não a ama desde como no início. E se eu estiver dizendo alguma inverdade, você, por favor, corrija, mas a maioria dos maridos, eu acho difícil um marido assumir que realmente é assim. Algumas mulheres podem até dizer assim para o marido, ou o marido dizer para a esposa: você não me procura mais, não me abraça, não me beija, não temos momentos mais de carinho, a gente não senta para fazer nada juntos. Aí o marido ou a esposa, embora saiba que isso é verdade, eles começam a usar algumas desculpas, do tipo assim: ah, mas agora nós temos filhos, o cuidado com a criança tá atrapalhando, não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. Não, é porque é muita coisa para fazer, e de repente não está sobrando tempo para a gente ter esses momentos. Quando a gente era namorado, noivo, ou seja lá o que é que a gente era, né? A gente tinha mais tempo, mas agora a gente não tem. Só que essas palavras ou esses obstáculos caem por terra depois que os filhos saem de casa e têm sua própria vida. E continua pior do que era antes. Aí de repente o marido e a esposa que estão sozinhos em casa, a mulher fala assim: mas você não sai comigo? Ele fala: ah, mas agora eu estou muito cansado, né? Passei dos 60, estou rendendo mais nada. Estou com uma dor nas costas aqui. Mas aí a esposa ou o marido vai observando o seguinte, geralmente é mais a mulher que percebe isso. Ele diz que está muito cansado. Nós dizemos, eu vou colocar eu na posição certa. Mas quando chega alguém, me liga e fala: vamos bater um futebol, o cansaço vai embora. Ou quando alguém chama para jogar o videogame, o cansaço some.
Ou quando começa a passar o jogo na televisão, o cansaço desaparece. Ou quando o marido quer fazer alguma coisa que ele gosta, um hobby que ele tem, ele não está cansado mais. Então a esposa começa a desconfiar que ele ama mais o hobby, o passeio dele, o futebol dele, o momento dele com os amigos do que a própria esposa. Meus irmãos, não é que é verdade isso com respeito à vida com Deus? É exatamente do jeito que eu estou te dizendo. E a diferença é que com relação à vida com Deus, nenhum de nós vai conseguir fingir algo diante de Deus. Diante da esposa, o marido tenta sair pela tangente. Ele tenta escapulir pelas desculpas da vida, mas diante de Deus não há desculpa. Quando Deus diz que a gente não ama Ele do jeito que amava quando a gente se converteu, Ele não mente, e ai de quem levantar para dizer, ah não, Senhor, não é bem assim, porque Ele está dizendo a verdade. Tem jeito. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe que você talvez não ama a obra dele do jeito que você amava no princípio. Talvez inicialmente você contribuía, você participava, você se empenhava, não tinha hora ruim para você. Se fosse preciso passar o dia inteiro na igreja, você passaria. Fazendo algo do reino, você faria. Mas hoje em dia, ai, minha casa, ai, eu estou cansado do trabalho da semana, ai, tem um encontro com um amigo meu hoje. Não é assim? Nós somos assim. Por isso, a palavra do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, ela serve para nós hoje aqui também. Eu tenho, porém, contra você que agora você não me ama como me amava no princípio. Você não olhava cansaço, você não olhava se chegou alguém na sua casa, você pegava a sua Bíblia e vinha. Você não olhava o horário, você dizia assim, não, peraí, dá para pegar meia hora da reunião de oração ainda, então eu vou. Ah, eu só vou conseguir ficar no início da reunião de oração, mas eu vou. Eu não vou conseguir participar de tudo, mas eu vou participar de um pedaço. Mas hoje, além de todos os obstáculos e desculpas que a gente já encontrou, ainda tem a pandemia, o Covid-19, o afastamento, ainda tenho, esqueci meu álcool em gel lá em casa, estou sem a máscara, né? Outro dia uma irmã aqui da nossa igreja veio para um trabalho da igreja e esqueceu a máscara, então não podia participar, então ela fez uma máscara de papel, colocou assim, com fita, passou uma fita assim colada na máscara de papel, falou, mas ficar sem participar eu não vou. Da mesma forma que você não fica sem entrar no supermercado porque está sem máscara. Você chega lá, tem máscara de papel e você usa. Você entra. Se bobear, você fica na porta esperando alguém que te conheça para pedir ele para comprar alguma coisa. Ou até troca de máscara com alguém, que é o que a gente tem visto aí nos bancos, né? Foi lá para receber os 600, foi para a fila, de repente esqueceu a máscara, e o que acontece? Essa pessoa então vê um conhecido e fala, nossa menino, eu não posso ficar sem receber hoje não. Ele fala, quando eu sair eu te empresto minha máscara. Mas ele não fica sem o dinheiro. Mas infelizmente, a gente acaba ficando sem Deus, usando desculpas. E o que é, irmãos? Eu estou fazendo um absurdo de te perguntar isso. O que é 300, 600 reais diante do que Deus é para nós? Eu não posso nem dizer que isso não é nada, porque não é nada mesmo, diante do que Deus nos dá. Então, irmãos, quando a gente fala de amor,
A gente tem buscado e dito que a igreja precisa passar por um avivamento, que o nosso coração precisa de um avivamento, mas não há despertamento, não há avivamento espiritual se o amor permanece ausente das relações humanas. A igreja só vive avivamento quando ela ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, só para que a gente entenda algo de forma mais claro e nítido possível, a gente não vai conseguir vivenciar uma igreja, vou usar essa expressão, em chamas, ou como os adolescentes e jovens gostam de brincar, on fire. A gente não vai encontrar uma igreja em chamas se não tiver amor entre a nossa relação. Primeiro, a nossa relação vertical, que é com Deus, e a nossa relação horizontal, que é com as pessoas. Se não tiver essa relação, a gente não consegue viver avivado. Você que gosta de churrasco, quando você coloca o carvão juntinho para pegar fogo, é ali que ele pega fogo. Se colocar um pedaço de carvão lá, outro lá, outro lá, outro lá, você não assa a carne. Ele apaga. É um pedacinho aquecendo o outro. E eles ficam, juntos, pegando fogo até virar cinza. E a igreja precisa aprender isso. A relação de amor na vida da igreja vai fazer a igreja ficar junto. O amor, meus irmãos, é a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. O amor é a base da redenção do homem. O amor é a base da encarnação de Cristo. O amor é o que fez o Senhor Jesus ir para a cruz. O egoísmo já é pecado, é a base do pecado. O querer ficar sozinho, o pensar só em si mesmo, é a base do pecado. O egoísmo, quando ele está fazendo parte, andando no meio da igreja, frutificando no meio da igreja, ele atrapalha o avivamento. Ele apaga a chama. Ele esfria as pessoas, mas o amor nos aquece. A aparência externa de amor não substitui o amor. É só você ir para 1 Coríntios 13, e o texto está dizendo para nós: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu faça isso ou aquilo, o que é que diz o texto? Se não tiver amor, nada disso adiantará. Você pode ser o melhor pastor, o melhor presbítero, o melhor diácono que uma igreja pode ter, você pode participar de tudo, você pode entregar mantimentos, você pode ser uma pessoa que cumprimenta a todos, mas a aparência externa de amor não substitui o amor. Tem que fazer tudo isso com amor, amor real, amor concreto. O amor verdadeiro nos leva a fazer atos de serviço, atos que começam dentro da comunidade da fé e atos que vão se espalhar fora da comunidade da fé. Tem muita gente que diz eu amo, mas ele só ama fora de casa. Eu reparo isso, observo isso desde a minha adolescência, e faz tempo. Desde quando eu tinha meus 13, 14 anos, que eu saía com muitos adolescentes aqui da nossa igreja, né? Nós saímos juntos para ir para o gauchão do Vilso, para fazer lanche junto. E eu vi alguns dos nossos adolescentes que estavam ali, eu, adolescente junto com eles, eu via um pagando lanche para o outro,
Uma alegria. Não, fulano, você não tem dinheiro. Não, eu pago o seu lanche. Mas quando era para ajudar a própria casa, a própria família, não ajudava nem no botijão de gás, nem na feira da semana, nem comprar uma carne. Quando o pai ou a mãe estava ali, naquele momento que o pai e a mãe ficam discutindo sobre contas, sobre finanças, o adolescente não dava nada dentro de casa, mas vivia pagando lanche para quem estava fora. O amor, ele começa a ser observado dentro de casa, abençoando a sua casa, amando quem está com você dentro de casa. Afinal de contas, quem é o próximo, mais próximo do que quem está com você em casa? Começa dentro da nossa própria casa. Existem qualidades que uma igreja precisa carregar: zelo, ortodoxia, fidelidade. Mas esse zelo, essa ortodoxia, que é a doutrina correta, essa fidelidade, ela não pode vir desacompanhada de amor. Porque alguém zeloso doutrinariamente, alguém zeloso por causa da doutrina, mas que não tem amor, ele fica gerando rancor contra aquele que não crê no que ele crê. Ele fica com raiva das pessoas que não creem como ele, que não enxergam como ele, que não vivem como ele. Ele cria, em vez de criar algo que o coração se sensibiliza com que o outro ainda precisa aprender, ele cria guerra. Porque a quebra do amor, ela degenera o cuidado, atrapalha a nossa convivência. Então, a igreja de Éfeso foi exortada a descobrir onde, como, quando ela começou a cair. E essa é uma pergunta que também pode fazer parte da minha vida e a sua. Quando foi que você começou a cair? Onde foi que você caiu? Será que foi uma decepção contra alguém? Contra alguma situação na igreja? Será que foi um mau testemunho de alguém que de repente fez você passar a não amar a Deus como deveria amar? Porque não foi Deus que te decepcionou. Eu creio que isso é muito difícil de Deus ter nos decepcionado. E o seu amor foi diminuindo. Você que era tão aquecido diante de Deus, tão entusiasmado com a obra de Deus, tão envolvido com a obra de Deus, que colocava o seu coração na obra, de repente, por causa de uma discussão, de uma desavença, de uma picuinha, de uma situação que não foi agradável, você de repente agora começa a não querer mais viver tudo que vivia, tudo que fazia. E voltando um pouquinho no que a gente diz no início, não é exatamente isso que muitas vezes faz com que o casamento também degenere? No início de tudo, o marido trazia flores, ou ele levava para um passeio, ou talvez ele tinha momentos junto com você, que você hoje deseja que ele faça de novo, mas de repente, a petulância, a arrogância, o tupete, o nariz empinado, também está impedindo ele de fazer isso. As decepções, as chateações que ele carrega, aquilo que houve, e vice-versa. Talvez a mulher era carinhosa, entregava um prato de comida na mão, tinha prazer de ir para a cozinha e fazer a comida que você mais gostava, mas de repente, suas palavras grosseiras, seu jeito de tratá-la para lá, o seu colocar os seus hobbies, seus amigos, aquilo que você gosta de fazer antes dela, em primeiro lugar a ela, talvez também faz com que ela hoje se afaste. Quantas vezes eu já ouvi, e é algo que eu quero vigiar na minha vida futura, se Deus me der, né, vida e saúde para chegar até lá. Quantas vezes eu já ouvi que pais, homens, né, eles têm um carinho mais especial com as filhas. Igual o presbítero Valdir tem 3 filhas, ele tem que dividir esse amor aí, né? Mas quantas vezes eu já ouvi reclamação de mulheres, ouve o que eu estou dizendo,
porque não é uma mentira. Mulheres que têm filhas em casa, que falam o seguinte: pastor, eu falo com meu marido assim, você podia me levar em tal e tal lugar? Estou cansado demais. Não dá não, essa semana foi muito pesada. E ele então arruma aquele monte de desculpas. Mas essa mesma mulher diz assim: aí pastor, eu faço o seguinte, eu ligo para minha filha. Falo com ela assim: ô minha filha, eu queria tanto que seu pai me levasse em tal lugar, e ele não quer. Aí a filha liga para o pai. Fala: pai, eu estou querendo ir em tal lugar. O pai fala assim: mulher, arruma porque nós vamos em tal lugar. A esposa quer ir fazer um lanche, quer ir tomar um açaí, quer sair um pouquinho de casa, pelo menos para passear numa praça, rodear uma praça. Ela quer respirar o ar fora de casa, porque ela passou a semana toda ali, diante da cozinha, diante da casa. Ela quer sair um pouco. Mas às vezes o marido não tem essa disposição, mas quando a filha, já adulta, né, já com a vida dela, pede, aquele homem desperta. E ele fala: vou. Ele tem disposição. Sabe, meus irmãos, voltar à prática do primeiro amor tem a ver também com o nosso comportamento. Só que diferente do marido e a mulher, que o comportamento vai mudando entre não dar uma flor, não ser carinhoso, ou não fazer isso e aquilo porque foi se decepcionando com o outro, ao contrário da relação de um marido e mulher, com Deus, o único que está decepcionado é Ele. Porque Ele não nos decepciona, Ele nunca mudou. Ele é o mesmo Deus, hoje e sempre, eternamente. A Bíblia diz que a misericórdia dele continua a mesma, a graça dele continua a mesma, o amor dele continua o mesmo, o cuidado dele por nós continua o mesmo, a visitação dele na nossa vida continua a mesma. Ele não mudou nada na relação dele conosco. Nessa relação, nós e Deus, o único que pode se decepcionar é Ele. O único que pode dizer que está decepcionado é Ele, dizer assim: volte à prática das primeiras obras. Uma igreja, meus irmãos, sem amor, deixa os homens livres para vaidade, para vingança, para prepotência, para suspeita, para amargura. Uma igreja que não está se amando, ela abre as portas para o revide, para a luta, para a revolta, para o escândalo. Quando nós, como igreja, não nos amamos, nós corremos um risco, e é isso que está acontecendo. A igreja não prospera sem amor. A igreja não cresce sem amor. A igreja não sobrevive sem amor. A igreja que não ama, ela não consegue ser a igreja de Cristo na face da terra. Ela não consegue ser reflexo de Cristo. Ela não consegue ser sal dessa terra, ela não consegue ser luz desse mundo, se não tiver amor. Por isso que há mais de 4 domingos eu tenho dito que aqueles irmãos que têm algo para resolver com os outros, têm que resolver. Senta e resolve, que você vai ver a nossa igreja prosperar. Você vai ver a nossa igreja crescer. Você vai ver essa igreja ser verdadeiramente uma agência do reino de Deus na face da terra. Tem que resolver. A visitação especial de Deus, irmãos, ela vem sobre a vida da igreja, e ela vem para tirar a igreja da decadência e da fraqueza. E a fraqueza da igreja hoje, a decadência da igreja hoje, tem por motivo principal a falta de amor verdadeiro. E como a gente pregou aqui domingo passado à noite, Mateus 22, 34 a 40, toda a lei
e os profetas dependem de 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Tudo depende disso. Uma outra motivação que nós temos para amar: Deus foi movido pelo amor. A Bíblia nos diz que Deus ama de verdade, que Deus ama em profundidade, que o amor de Deus não depende de correspondência, que Ele ama porque ama e ama porque Deus é amor. O amor dele não depende de nós. Deus ama sacrificialmente. Deus tem um amor pungente. O amor de Deus é um amor grande, imenso, inexplicável. Ninguém conseguirá amar como Deus ama. Isso é óbvio. Mas a gente precisa aprender a amar, ou viver uma vida movido pelo amor. Tem gente que vive a vida dele movido pelos sonhos que ele tem, movido pelos planos que ele tem, movido pelas vaidades que ele quer cumprir, pela soberba, pelo orgulho. Tem gente que vive a vida dele movido pelo ódio, movido pelos desejos que ele quer realizar, movido pelo dinheiro, movido pelo trabalho. O convite de Deus para nós nessa manhã é: viva motivado pelo amor. Por quê, meus irmãos? Porque o amor, ele destrói os interesses pessoais. E onde não tem interesses pessoais, a gente consegue amar melhor. Você conhece alguém que diz que ama só porque tem interesse pessoal no outro? As noitadas estão cheias disso. E a partir de ontem, que foi liberado aí muitas casas de show em Governador Valadares, esse tipo de amor interesseiro, ele estava assim, encharcado na nossa cidade. Moças e rapazes que olham para alguém que tem dinheiro, que tem condição, e diz assim: eu te amo. Só enquanto tem dinheiro, só enquanto tem algo para oferecer. Quando aquilo tudo acaba, acabou o amor. Mas o amor verdadeiro destrói os interesses pessoais. Você ama alguém porque ama. Sujo, limpo. Não é assim o seu amor. Aqueles pais que amam de verdade. Você não ama o seu filho assim? Ou eu estou enganado? Quando você vai lá na sua casa, né, quem está nessa fase aí, como eu ainda estou, José Carlos ainda está, né, quando você está lá trocando a fralda, sua filha, toda breada, você ama ela menos por causa disso? Pelo contrário, você brinca com a situação, você ri daquele momento. Quem ama, ama sujo, ama limpo, ama doente, ama saudável, ama quando está morando debaixo da ponte e ama quando está morando num palácio. Isso é amor de verdade. Isso é amor, ou viver uma vida movido pelo amor. E o amor verdadeiro, ele destrói os interesses pessoais, ele destrói o egoísmo. O amor de verdade, meus irmãos, ele lança fora a indiferença. O amor de verdade, ele não é apático. O amor de verdade não é hipócrita. Não é mentiroso, não é fingido. O amor de verdade não fala algo na sua frente e algo quando está longe. O amor de verdade pensa o que pensa diante de você e diante dos outros. Esse é o amor de verdade. O amor de verdade é uma segurança para quem é amado, para quem se cobre do amor alheio e para quem tem sido colocado debaixo desse amor de Deus. Nós podemos ter a certeza que somos amados por Deus. Deus é movido por o amor. Mas o amor de Jesus, meus irmãos, ele não é apenas uma aparência externa. Jesus não é aquele que ama e ele então cura um enfermo e ele manda tirar uma foto para colocar na internet.
Jesus não é aquele que ama e quando entrega uma cesta básica quer tirar uma foto para mostrar que está fazendo boas obras. Jesus não é aquele que ama e quando ele faz um bem a alguém, ele anuncia para o mundo todo. Jesus é aquele que não fica só no anúncio. Tem gente que tira uma foto hoje entregando uma cesta, 2, 3, e ele só vai fazer isso de novo daqui 4 anos. Ele só vai fazer isso de novo daqui muito tempo, quando as pessoas precisarem vê-lo de novo. Aquele que ama, meus irmãos, não precisa tirar foto, não precisa fazer vídeo. Ele não precisa ficar anunciando para o mundo todo que ama. Mas o amor de Jesus não fica só no anúncio. Ele não fica só na declaração. Jesus dizendo assim, eu vos amei. Eu vos amo. Não, Jesus declara, confirma esse amor. Olha João 15, 13. Esta é a maneira de medir o amor. Você quer medir o amor de alguém? Olha só. Esta é a maneira de medir o amor. João 15, 13. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. É o que Jesus fez. Você quer medir o amor de alguém? É saber se ele entrega a vida por você. Se ele passa por cima dos interesses pessoais dele, porque ele te ama. Se ele engole seco diante de uma oportunidade de te falar uma palavra dura, porque ele te ama e ele não quer te magoar. Isso é amor. Se quando ele precisa te falar uma verdade que dói, ele fala como diz as Escrituras, falar a verdade em amor, sem causar dano. Ele senta do seu lado e ele consegue falar a mesma verdade que alguém fala para machucar, para humilhar, para te torturar. Esse que ama de verdade senta com você e fala, você chora, te dói, mas você vê que foi por amor. Você vê que teve um objetivo de te amar. E é porque Jesus ama que ele foi para o banco dos réus, e é porque Jesus amou de forma verdadeira que ele foi para o madeiro, e é porque Jesus amou de forma verdadeira que ele foi para o túmulo, exclusivamente por causa do amor, sobre a força do amor, impelido pelo amor e movido pelo amor. Por isso, na nossa vida, o que deveria mover o nosso coração para ser fiel a Deus, em dízimos e ofertas, é porque eu amo a Deus. Então eu amo a obra de Deus. E eu amo o que Deus faz através da sua obra. O que deve me mover a cantar louvores a Deus, seja aqui na frente, seja no banco, seja na minha casa, é porque eu amo o Senhor. E é por isso que eu o louvo. É por isso que eu o adoro. O que deve me mover a rejeitar o pecado, a andar pelo caminho difícil, a entrar pela porta estreita, é porque eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro, e é por isso que eu entro na porta estreita, é por isso que eu ando no caminho difícil, é por isso que eu rejeito o pecado, é por isso que eu rejeito os prazeres desse mundo, porque eu amo a Deus, e nada é difícil de ser feito quando você ama. Não se torna difícil você fazer algo por amor a Deus. Mas quando você não ama da forma correta, você não vai conseguir rejeitar o que precisa ser rejeitado, porque você não ama a Deus sobre todas as coisas. Então você não terá prazer em fazer a vontade dele sobre todas as coisas. Jesus, meus irmãos, não era um mercenário. O mercenário é o que ia para as batalhas com quem pagasse mais, com quem desse mais condição. Mas Jesus não é mercenário, porque eu e você não tinha nada para pagar. Na verdade, até hoje nós temos quase nada para oferecer para Deus. E tudo que nós oferecemos a Ele ainda é muito pouco diante do que Ele fez por nós. Todo esforço que eu fizer é muito pouco por aquele que entregou a própria vida em meu lugar, que entregou o próprio sangue em meu lugar.
É quase nada, para não dizer que não é nada. Ou como diz o profeta, os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. É muito pouco. Diante de um Jesus que não cobrou de você nada para ir para a cruz. Mas ele foi porque ele nos amou, e diz a Bíblia que ele nos amou primeiro. E é por isso que eu sou capaz de amá-lo. Jesus não é mercenário. Jesus não foi pago para viver, e nem pago para morrer, e nem pago para amar. Ele vive, ele morre, e ele ama porque é movido por amor. E assim deveria ser na nossa vida. Quando alguém perguntar para você assim, por que você cuida tão bem dos seus filhos? A resposta que nós deveríamos dar não é porque eu sou responsável por eles. Eu cuido bem dos meus filhos porque eu os amo. Por que você cuida tão bem da sua esposa? Eu cuido tão bem dela porque eu a amo. Por que você é fiel a Deus? Porque eu amo Deus. Isso deveria mover o nosso coração. Outro dia, eu perguntei para uma pessoa casada se o cônjuge dele o amava. Você já fez essa pergunta para você? É fácil de responder. Eu perguntei então, falei assim: a pessoa com quem você está te ama? A pessoa então parou por algum tempinho, pensou, falou assim: mas essa pergunta você tem que fazer é para outra pessoa. Eu falei assim: não, é para você. Você é o objeto do amor. Aí eu tentei esclarecer a mente, isso também vai esclarecer sua mente. Eu então falei assim: vou mudar a pergunta. A pessoa que está junto com você cuida bem das coisas que tem? Casa, carro, moto, de forma geral? Aí a pessoa falou assim: não. Falei: então isso quer dizer que a pessoa não gosta ou não ama a casa, não ama o veículo. Sejamos muito sinceros, você cuida de tudo que você ama, não cuida? De tudo que você gosta. Até as roupas que você gosta mais, você coloca em lugar diferente. A pessoa que gosta ou tem um objeto que ele cuida bem, ele não deixa qualquer um pegar. Como disse outro dia uma mulher, né? Vendo o marido lavando o carro, e ele lavava o carro, passou a manhã inteira de sábado lavando o carro. E lavava, passou a bucha, sabão, né? Sabão especial. As rodas, né? Os pneus ali, enxugou com aquele carinho, um paninho aveludado, passou o pretinho nos pneus, né? Para dar um tchan assim, né? Passou um silicone lá dentro no painel do carro. E ele com aquele cuidado todo com aquele carro assim. Ela parou na porta de casa, olhou para o marido, naquele cuidado, ela falou: se esse marido me encarinhasse igual ele carinha esse carro, ele teria tudo comigo. Se ele cuidasse bem de mim do jeito que ele cuida desse carro, prato de comida na mão ia ser pouco. Meus irmãos, a gente cuida do que a gente ama. Essa é uma realidade que a gente não precisa esquecer. A melhor pessoa para responder se o seu marido ou sua esposa te ama é você. É você que sabe o cuidado que a pessoa tem tido contigo. O quanto essa pessoa cuida de você, o quanto ele zela por você, o quanto ele te respeita. Você. Não é nem o outro, é você que responde. Você é o objeto do amor. É por isso que
a Efésios ou a igreja de Éfeso, quem responde que não está sendo amado é Deus. Deu para entender? Quem estava sendo ou deveria ser amado é Deus, e é Ele que responde: vocês não me amam como me amava no princípio. Por isso, encerrando aqui hoje, eu gostaria de deixar para nós 4 perguntas importantes. Será que a sua incapacidade de amar tem atrapalhado o avivamento da igreja Monte Sinai? Será que você, por não estar sendo movido por amor, ou a dificuldade que você tem em amar um irmão ou outro da nossa igreja, não tem atrapalhado o avivamento dessa igreja? Essa igreja manter-se aquecida diante de Deus? Por acaso a sua falta de amor pelo próximo aqui dentro da nossa família Monte Sinai não tem sido motivo ou impedido o crescimento da igreja? De alguma forma? Será que quando você abre os lábios para falar bem ou mal de algum irmão, seja lá da forma que for, será que você não tem impedido o crescimento da nossa igreja? O desenvolvimento dela? Será que quando você conversa sobre isso com alguém, sobre as suas desavenças com alguém da nossa igreja, isso não tem servido de mau testemunho diante de alguém? Isso afasta as pessoas de virem à igreja, de caminharem com Deus e de servirem a Deus nesse lugar? Terceira pergunta: seus atos de amor são atos de amor concreto? De um amor que vem de dentro para fora, ou são apenas aparências de amor? Você é do tipo que ama, mas ama só externamente, para mostrar para os outros que está amando, para tirar fotos, para anunciar na internet? Ou você é do tipo que ama, não importa quem veja, o lugar ou a quem se trata? Quarto e último lugar: você é movido por amor em alguma área na sua vida? Eu creio que a gente precisa urgentemente voltar à prática das primeiras obras. A amar a Deus como a gente amava quando teve conhecimento de Deus, da obra dele na cruz do Calvário, e então nós nos convertemos e nos entregamos para Ele. E como novos convertidos, nada era difícil demais. Nada era muito para ser feito. Tudo que anunciava de sair domingo à tarde para fazer visitas, aos ensaios do coral e a tantas outras coisas, tudo nós queríamos fazer. Nosso coração queria participar de tudo. Por isso, a gente precisa lembrar. Talvez você e eu precisa voltar às primeiras práticas. Quem é amado é Deus, e Ele pode te responder se você tem o amado corretamente. Vamos nos colocar de pé e orar mais uma vez? Pai santo e querido, obrigado, Deus, por esta manhã de domingo, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos, ó Deus, sobre amor e avivamento. Quantas vezes, Deus, nós queremos ser avivados, estar em chamas diante do Senhor, com coração alegre, ó Deus, na convivência e na vida espiritual. Mas, Deus, nós temos sido impedidos por nosso próprio comportamento, Deus, inadequado na área do amor, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a amar como convém. A amar da forma que o Senhor nos pede. A termos uma vida movido pelo amor, Deus. O amor ao Senhor que nos amou primeiro. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e bendito Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus,
e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando e até mais tarde.